Então, eu fiquei de explicar esse aqui para um pessoal que não tinha assistido a explicação e acabei esquecendo. Bom, vamos lá. Essa questão 7 é o seguinte. São dois experimentos, né? São dois modos de fazer essa reação, que é o carbonato de cálcio com o ácido clorídrico, tá? Aqui um sistema aberto, produz CO2, como está aberto, o CO2 vai para a atmosfera. E aqui está fechado e é recolhido aqui nessa proveta invertida, né? Que aqui é água, tem água, o gás é produzido, ele borbulha aqui, vai empurrando a água para baixo e aqui pelo volume dá para ver, tá? Só que a pergunta é o seguinte, comparando os dois experimentos, os volumes aproximados de CO2 em litros recolhidos aqui no 2, né, após 40, 160 e 220 segundos, devem ter sido, respectivamente, certo? E aí você tem aqui as alternativas. Aqui é o seguinte, essa tabela está mostrando o quê? Que no início, tá, este sistema aqui, a massa era de 105 gramas, tá? Então, foi adicionado o ácido clorídrico e depois colocado o carbonato de cálcio. Imediatamente mediu 105 gramas, tá? Passou-se 40 segundos e mediram, porque o Erlenmeyer é grande, ele está em cima da balança e dá para perceber, depois de 40 segundos, que passou para 104,42. Depois de 160 segundos, 104,18 gramas. Depois de 220 segundos, 103 gramas, 103,80 gramas. Então, a massa foi diminuindo. Por quê? Porque o sistema é aberto e esse CO2 produzido, ele escapou para a atmosfera. Tá? Então, como resolver isto? Porque daqui não dá, eu não tenho informações aqui, eu só tenho informações sobre este experimento. Bom, nós temos que chegar em volume, tá? O que eu tenho aqui, eu sei quanto foi produzido depois de 40 segundos em relação à massa. É 105 menos 104,42, que vai dar aí, né, 0,52 gramas. Eu sei que foi produzido 0,52 gramas, tá? Em massa, só que não quer saber em massa, quer saber em litros, tá? A mesma coisa aqui, depois de 160, 105 menos 104,18 vai dar 0, alguma coisa em gramas que foi perdido, tá? E a mesma coisa depois de 220 segundos, 105 menos 103,8 é a terceira massa que a gente sabe que foi perdida, né? Ela foi produzida, mas foi perdida, tá? Então, produzida, ela foi produzida, tá? E essa massa aqui, em termos de volume, é que foi recolhido aqui. Por quê? Porque no enunciado está dizendo que são as mesmas quantidades do ácido clorídrico, tá? Na mesma concentração. Por quê? Porque pegou do mesmo frasco. É o mesmo que está aqui, é o mesmo que está nesse 2, experimento 2. No experimento 1, a mesma quantidade de carbonato de cálcio também foi usado aqui. Né? A mesma temperatura, a mesma pressão. Então, não mudou nada, tá? O que está sendo produzido aqui, está sendo produzido aqui. Então, ele quer saber, tá, quanto está aqui? Ué, se é a mesma condição, o que é produzido aqui, é produzido aqui. Esse exercício caiu na FUVEST, tá? Eu modifiquei, está modificado aqui. O enunciado está modificado, mas é a mesma coisa, tá? Então, a dica está aqui dentro, tá? Vocês vão ler, vocês vão ver isso. Quem não sacou isso e eu ficar olhando, eu não sei por onde eu saio, tá? Mas sai por aqui. Essa massa que você, fazendo a subtração, você vai ter 3 massas, massa 1, 2 e 3, você tem que transformar em quê? Em quantidade de matéria, em mol. Aqui está a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Em 1 mol, 1 mol equivale a 44 gramas. Essa quantidade em gramas da massa 1, da massa 2, da massa 3 vai equivaler a uma determinada quantidade de matérias em mol. Tá? 10 mol, 5 mol, sei lá quanto. Tá? Só que também não resolveu o nosso problema. Não quer em quantidade de matéria, quer em volume. Mas foi dado aqui o volume molar. O volume molar do CO2 são 24 litros por 1 mol. 1 mol de CO2
tem 24 litros, tá? Em 24 litros de CO2, isto equivale a 1 mol. Na realidade, isto é volume molar dos gases. Todos os gases funcionam desse esquema. 1 mol de qualquer gás tem 24 litros. Então, depois que você souber, você transformou essa massa em quantidade de matéria, né, em mols, você tem lá que 1 mol equivale a 24 litros. Tantos mols que você calculou ali, converteu massa para mol, vão ser X litros. E aí você chega na conclusão. Tá bom? É isso aí, rapaziada. Boa atividade. Vai lá, manda ver. Até mais.